Podem vos assentar, por favor. Quero também cumprimentá-los com a graça e a paz de Cristo. E quero realmente reforçar, hoje é dia do Senhor. Domingo é dia de nossos exercícios espirituais, sejam eles privativos, na nossa casa, com a família, com o casal, com filhos, sejam eles públicos, como estamos aqui fazendo agora. Deus nos deu 6 dias para fazer tudo que é necessário, em termos profissionais, em termos acadêmicos, até mesmo em termos de lazer. Como eu acredito, e eu acredito que também vocês acreditam que Deus não faz nada errado, na matemática divina, 6 dias são suficientes para a gente fazer tudo. E um dia, nós devemos sim, como disse o vosso pastor, devemos separá-lo para servir a Deus, seja em atos privativos na nossa casa, seja em atos públicos, coletivos, corpóreos, como esse que estamos agora. E que Deus abençoe a sua igreja. Como é bom ver vocês, rever alguns que ontem estivemos juntos. Estamos prontos para mais um tempinho aqui juntos, né? Como eu estou feliz de rever o Judson. Deus abençoe sua vida. Eu quero iniciar a nossa ministração dessa manhã. Eu, em acordo com o pastor, eu resolvi falar um pouquinho sobre idolatria hoje, mas não aquela idolatria que talvez você já imaginou quando você ouviu a palavra agora. Santos, imagens, estátuas, altares, procissões, essa idolatria que a gente conhece como sendo uma idolatria mais externa e sendo uma idolatria mais litúrgica. Eu não quero falar sobre isso. Eu sei que talvez sobre esse assunto vocês tenham muita coisa para falar e poderiam cooperar com o meu aprendizado demais. Então eu não quero falar sobre isso. Mas eu quero falar sobre um outro tipo de idolatria, do qual, mesmo nós, em Cristo Jesus, acreditem, nós não estamos isentos dela, nós não estamos imunes dela, que é a idolatria interna, ou a idolatria secreta, a idolatria do coração. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu sei que na casa de vocês, eu posso estar errado, e se eu estiver errado, você me corrija depois, mas eu acredito que na casa de vocês não deve ter nenhuma imagem, não deve ter nenhum crucifixo, não deve ter nenhum altar, não deve ter nenhum calendário que seja, lembra daqueles calendários antigos, né? Eu acredito que não tenha nada disso na sua casa. Todavia, eu quero olhar para a Escritura e com você, junto comigo, olhamos para a Escritura e vamos verificar como está não a nossa residência, mas como está o nosso coração diante de Deus, se nós temos ou não partilhado a nossa alma, que deveria ser totalmente devotada a Deus, se nós temos partilhado com alguma outra coisa, ou com alguma outra pessoa. Vamos fazer isso a partir das Escrituras. A minha proposta nessa manhã é, mais ou menos, lançar algumas bases para vocês, mostrar onde a idolatria começa, e o que ela faz na nossa vida, ou como ela nos escraviza, e mostrar como nós podemos dar alguns passos para já quebrar com ela. E à noite, eu quero mostrar, tem tanta coisa na Bíblia sobre isso, e assim, como eu não quero dar muita informação para vocês terem mais facilidade de associar, e acreditem, eu não estou subestimando a capacidade de vocês, mas eu estou querendo ser bem cuidadoso com o assunto. Então, aí à noite, eu vou mostrar para vocês um exemplo de como essa idolatria funciona no coração humano e como ela escraviza o ser humano a ponto dele barganhar Jesus Cristo por qualquer coisa superficial, terrena e efêmera, tá bom? E eu vou falar à noite sobre a idolatria do desejo de agradar os homens. Então, hoje eu lanço as bases pela manhã, e à noite eu vou falar sobre especificamente um tipo de idolatria, e aí se você puder estar conosco à noite, vai ser extremamente bom a sua participação, e tudo aquilo que eu creio que Deus vai falar em nosso coração.
tá bom? Eu quero ler um texto, iniciando com vocês Ezequiel, capítulo 14, depois eu tenho algumas, eu me lembro sempre de uma irmã lá da igreja, uma idosa que temos lá, muito querida, e às vezes ela me liga, ou ela me manda mensagem de WhatsApp, ou às vezes mesmo na igreja, quando a gente se encontra, ela fala: Pastor Pedro, eu quero fazer uma perguntinha. Bom, eu não quero fazer apenas uma perguntinha, eu quero fazer algumas perguntinhas para vocês, e eu quero que você responda para você mesmo, não é para mim não, mas é para você mesmo, tá bom? Essas perguntinhas que eu vou apresentar para vocês, nós apresentamos elas ontem, aqui ao longo da programação do sábado, que foi muito joia. Então eu quero apresentar e dar só um pequeno vislumbre do que vocês perderam ontem. Ezequiel 14, vamos ler esse texto? 14, verso 1. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei eles que me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem e o farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém. Até aqui. Irmãos, vamos mais uma vez orar? Amém. Nosso Deus, a nossa oração é no nome de Jesus. E aqui, Senhor, está teu povo, povo amado, povo comprado pelo precioso, valoroso sangue de Cristo Jesus. Nós oramos para que nesta manhã a tua palavra seja impactante em suas vidas, que ela encontre morada em seus corações e que ela promova as mudanças, as revisões, as reavaliações, as transformações necessárias em cada um dos teus filhos presentes, para que assim o Senhor cumpra o principal bem que o Senhor deseja fazer na vida de cada um deles, amoldá-los à imagem de Cristo. Essa é a nossa oração, Pai. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Você é um idólatra? Se você pensar em termos litúrgicos, provavelmente você vai dizer: não, está repreendido, está amarrado, com cabo de aço. É bem provável que você pense assim. E se eu insistir pela segunda vez, você é um idólatra, é bem provável que enfaticamente você diga: não, eu não sou, porque eu não tenho absolutamente nada na minha casa que me configure como um idólatra. Mas se eu insistir pela terceira vez, aí é capaz que você faça como Pedro: olha, você sabe de tudo, e você sabe que eu sou um idólatra. É claro que eu sei que você é um idólatra. Eu sei que você é um idólatra, primeiro, porque a Escritura fala. Segundo, porque eu também sou ser humano e eu também luto com a idolatria do meu coração. Então eu sei pela Escritura e sei pela experiência vivenciada nos nossos dias. A grande dificuldade geralmente para nós é admitir que somos idólatras.
A grande dificuldade para nós é identificar ou dar a mão à palmatória e reconhecer que de fato nós temos amado mais pessoas e mais coisas do que o próprio Deus, que nós temos confiado mais nas pessoas e mais nas coisas do que no próprio Deus, que nós temos temido mais pessoas e mais coisas do que o próprio Deus. A fim de te ajudar, quero lhe fazer algumas perguntinhas. Se você puder olhar aí para o telão, elas vão ser exibidas agora, e eu quero que você, por um breve minuto de muita sinceridade, responda essas perguntas para você mesmo. Pelo que você sonha acordado? Como você reflete sobre o futuro? O que ocupa seus pensamentos? O que você gasta mais tempo fazendo? O que você gostaria de passar mais tempo fazendo? Em que áreas você inveja o seu próximo? O que te deixa mais chateado ou frustrado? Quando você fica triste? Quando percebe que Deus te abandonou? Perguntas como essas, elas não são despropositadas. Perguntas como essas são exatamente para nos ajudar a questionar o nosso próprio coração, que também pode ser dito a nossa própria alma, ou o nosso próprio espírito. Perguntas como essas são perguntas que nos ajudam a adentrar uma terrível, entretanto, libertadora missão: descobrir o que o nosso coração tem amado mais, tem confiado mais e tem temido mais, que não seja o verdadeiro Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Qualquer coisa ou qualquer pessoa que nós amemos mais, que nós temamos mais e que nós confiemos mais, já assumiu o papel de um ídolo na nossa vida, e nós estamos abandonando o Senhor Deus para amar, confiar e temer em algo ou em alguém. Afinal, isso é idolatria. Você não precisa ter um escapulário, você não precisa ter um altar, você não precisa ter uma imagem na sua casa. Basta você amar mais uma pessoa ou uma coisa do que o próprio Deus. Basta você confiar mais em uma pessoa ou em alguma coisa do que o próprio Deus. Basta você temer mais uma pessoa ou uma coisa do que o próprio Deus. Aí está estabelecida uma relação de idolatria. Quando o profeta Ezequiel, juntamente com a maioria de todos os profetas, foram levantados por Deus, eles foram levantados exatamente num período onde o povo de Israel estava simplesmente afundando na idolatria. E o idólatra, ele imperceptivelmente, inconscientemente, ele incorre num sério perigo. Ele se torna como o seu ídolo. É por isso que Israel, toda vez que destronava Deus do seu próprio coração para entronizar um ídolo no seu próprio coração, a imoralidade era consequente. Você já imaginou o homem mais sábio antes de Jesus Cristo, que pisou nesse mundo, chamado Salomão, e que pediu sabedoria única e exclusivamente para agradar a Deus e viver bem com Deus, e em dado momento da sua vida, esse homem então começa a destronar o Senhor Deus da sua vida, porque tem algo mais importante que Salomão quer. Salomão quer paz. E por ele querer paz, ele então tem uma grande sacada: vou casar com todas as filhas dos reis em meu entorno, e em casando com cada uma delas, eu estou selando uma aliança com elas, e isso vai evitar que o meu povo entre em guerra ou seja invadido. O que Salomão não percebeu é que o seu desejo pela paz foi muito mais do que o seu amor, seu temor e sua confiança em Deus. E com isso ele saiu fazendo alianças.
E o Salomão, que pediu sabedoria para agradar a Deus, nada mais, nada menos, introduz no território as divindades pagãs, como, por exemplo, Baal e Moloque, que exigia a oferta de crianças em seus cultos. Sacrifícios de crianças em seus cultos. Esse é Salomão. Porque o que acontece quando nós nos identificamos com um ídolo, além da imoralidade da qual nós podemos incorrer, acontece uma coisa que, na minha opinião, a Escritura, quando afirma isso, ela é extremamente franca e verdadeira. Acontece que nós nos tornamos inúteis na face da terra. Nossa alma foi dotada com elementos única e exclusivamente para adorar a Deus. Portanto, quando nós direcionamos os elementos da nossa alma, e eu estou falando apenas em 3, amor, confiança e temor, tem muito mais, mas eu quero me focar nesses 3. Quando nós direcionamos esses 3 elementos, essas 3 atribuições da nossa alma, amar a Deus, confiar em Deus, temer a Deus, quando nós direcionamos isso para uma outra direção, para uma outra pessoa, para um outro objeto, para qualquer coisa que não seja o único e verdadeiro Deus, nós nos tornamos idólatras, e com isso nós nos identificamos com o nosso ídolo, e além disso nós nos tornamos inúteis, porque se fomos criados para adorar e agradar a Deus, agora nós estamos adorando ídolos e estamos nos tornando inúteis. O Salmo 115 tem uma expressão fantástica. Ele diz assim: olha, os deuses das nações têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, têm boca, mas não falam. Para que eu quero um Deus assim? Para quê? Qual é a utilidade desse Deus? Ou desses deuses? Resposta: nenhuma. Eu gostaria que o Salmo parasse aí, mas aí o Salmo fala assim: torne-se semelhantes a eles todos os que o adoram. São inúteis. Viver uma vida idólatra é viver a inutilidade. Além de você viver identificado com o ídolo, você então se identifica de tal forma que você acaba vivendo nesse mundo inútil. E aí você começa a pensar: puxa vida, por que eu vivo o tempo todo frustrado? Por que eu vivo o tempo todo decepcionado? Por que eu vivo o tempo todo triste? Por que eu vivo o tempo todo chateado? Resposta: os seus ídolos têm te decepcionado. Os seus ídolos têm te chateado, os seus ídolos têm frustrado, os seus ídolos conseguem gerar muitas expectativas em vocês, mas eles não conseguem entregar a expectativa que eles geram em vocês. Os ídolos têm poder para fazer isso, mas nós enganosamente insistimos em amá-lo, confiar neles, amá-los, confiar e temê-los. Nós insistimos. Quando o profeta Ezequiel prega o seu sermão, ou ele expõe o seu oráculo do capítulo 14, algumas coisas nos chamam a atenção. Primeiro, Deus aqui está dizendo: olha, os anciãos. Quem são os anciãos? Os anciãos eram os homens mais velhos, eram os homens mais maduros, eram os homens que tinham mais cãs, barbas, inclusive barbas brancas. É por isso que eu tenho barba e pintei ela de branca. Em março eu estava em São Paulo com a minha esposa, fui lá para a minha formatura, e passando na 25, o cara falou: ei, onde você platinou? A resposta veio: eu não estou na minha terra. Mas os anciãos, eles necessariamente, eles não eram os sacerdotes, eles não eram profetas velhos, eles não eram oficiais, mas eles eram homens experimentados e maduros, que deveriam ajudar na regência, na administração e na condução do povo. E são esses homens que, de alguma forma, eles estão indo, e eles tinham esse papel de sempre consultar ao Senhor para bons conselhos, para boas diretrizes, para boas orientações para o povo de Deus. Só que o Senhor Deus, que conhece o nosso coração, assim como conhecia o coração dos anciãos, falou o seguinte para o profeta: profeta, quando esses caras vierem me consultar, eu não vou responder, ou farei pior. E vocês vão ver o que o texto diz. No versículo 3, o Senhor diz assim:
não permitirei que eles me interroguem. Eu ainda vou permitir que eles me interroguem? Mas por que o Senhor está fazendo esse questionamento? A resposta está no mesmo versículo 3. Eles têm levantado os ídolos no seu coração e com isso tropeço para a iniquidade, motivo para o pecado, tanto deles como do povo. Porque eles acabavam orientando o povo segundo os próprios ídolos do coração, segundo os próprios desejos pecaminosos dos seus corações. Então o Senhor diz, peraí, como é que eu vou permitir que esse pessoal de coração transviado, de coração adúltero, de coração idólatra, venha e fale comigo, o Deus único, verdadeiro e todo-poderoso e santo? Isso é uma incoerência. Como é uma incoerência eu e você, dizendo talvez que amamos a Deus, mas amamos coisas mais do que Deus. Dizendo que servimos a Deus, mas nos prostramos perante cada situação da nossa vida. Vivemos escravizados para agradar pessoas, quando deveríamos estar muito mais preocupados em agradar a Deus. E levantamos as nossas mãos ao Senhor, e cantamos e oramos, e achamos que está tudo certo. Deus sabe se o nosso coração tem ou não tem ídolos. Então o Senhor está muito chateado no capítulo 14, está dizendo, como é que eu vou permitir que esse povo que ama, confia e teme os seus ídolos, venha agora e me interrogue para levar orientação para o meu povo, quando eles mesmos são pedras de tropeço para o meu povo? Então o Senhor toma uma decisão muito importante. O Senhor diz no versículo 4, aos idólatras responderei segundo os seus ídolos. Aos idólatras responderei segundo os seus ídolos. Sabe o que isso significa? Aos idólatras, primeiro, eu vou falar o que eles querem ouvir. Segundo, vou permitir que eles sejam consumidos pelos seus próprios desejos e pelas suas próprias intenções do coração. Aos idólatras, eu vou entregá-los aos próprios desejos do seu próprio coração. E se tem uma coisa boa que Deus pode nos fazer, é nos conformar à imagem de Cristo. Mas se tem uma coisa má que Deus pode fazer para qualquer um de nós, é nos entregar ao nosso próprio coração. E aqui já tem um vislumbre de Romanos capítulo 1, quando Deus diz, eu vou responder-lhes segundo a idolatria do seu coração. É isso que eles querem ouvir? Então eu vou responder o que eles querem ouvir. Todavia, e tem um propósito. Versículo 5, o Senhor diz, eu vou responder. No 4 ele diz, eu vou responder segundo os seus ídolos. Versículo 5, porque eu quero apanhá-los no próprio pecado do próprio coração. Vou mostrar para eles quem eles estão ouvindo mais, quem eles estão amando mais, em quem eles estão confiando mais, quem eles estão temendo mais. Eu vou mostrar para eles o que os ídolos deles têm a potência para fazer. Por outro lado, enquanto o versículo 6 é uma chamada de arrependimento, porque é isso que a vida cristã é. A vida cristã deve ser marcada por nosso arrependimento contínuo. Diversas vezes nós tropeçamos diante do Senhor, diversas vezes nós queremos amar coisas, pessoas, muito mais do que a Deus, e quando nós reconhecemos isso, o importante é se arrepender. O Senhor ensina que a nossa vida deve ser uma vida de constante arrependimento. Constante arrependimento. Arrependimento não é chorar, não é se descabelar, não é se jogar no chão e ficar se debatendo, mas arrependimento é mudar a raiz da atitude, o coração. Então o Senhor diz no verso 6, aqueles que se converterem, e versículo 7, esses eu vou responder por mim mesmo. Esses vão ouvir a minha voz, esses vão de fato ouvir a minha palavra, esses vão de fato ouvir a minha verdade. Todavia, os que não se converterem e continuarem amando, confiando e temendo em seus ídolos, vou falar segundo os seus ídolos, vou falar o que eles querem ouvir e vou fazer isso para apanhá-los no seu próprio pecado. Se você for muito honesto nessa manhã, muito sincero nesta manhã, o próprio Senhor Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito, nunca te decepcionou. Mas, se você também for muito honesto, muito sincero, você consegue fazer aí muitas páginas de quantas vezes os seus ídolos te decepcionaram. Muitas páginas. O que fazer? Convertam-se. Arrependam-se. Se você tem amado mais alguém
do que o próprio Deus, se você ama teu esposo, tua esposa, teus filhos, mais do que Deus, você está se tornando um idólatra. Se você ama mais a ciência, a tecnologia, a medicina, os avanços tecnológicos, mais do que Deus, você está se tornando um idólatra. E o interessante, irmãos, é que a idolatria, essa idolatria da qual o profeta está falando, a idolatria do coração, ela tem o poder de pegar coisas boas, coisas legítimas, criadas pelo próprio Deus, como uma ferramenta para a glória de Deus, e nós, no engano do nosso coração, transformamos estas coisas num fim em si mesmo. O teu casamento é um instrumento para glorificar a Deus, ele não é uma fonte perene de satisfação. A tua família, por mais que ela seja linda, bonita, ajustada, ela não é um fim em si mesmo. Nem a tua vida, nem a minha vida, ela é um fim em si mesmo. A nossa vida é um instrumento que, ao longo do processo de sua existência, ela deve ter como razão máxima e única glorificar a Deus. Amém. Mas quando você e eu queremos colocar alguma coisinha a mais, eu amo comprar. Cuidado com o consumismo. O consumismo é um ídolo que decepciona ligeiramente. Basta você passar o cartão e sair da loja. Cuidado com o consumismo. Deixe-me mostrar como a idolatria ela é processada na vida humana. Vamos para Mateus capítulo 6. E eu gosto muito de Mateus capítulo 6 por conta do seu contexto. Mateus é o evangelho de um judeu escrito para muitos judeus. Nesse evangelho, Jesus ele é apresentado como o Messias, que era aquele que o povo judeu esperava. E Mateus, muito organizadamente, ele relata no seu evangelho 5 sermões que o Senhor Jesus prega. Alguns repletos de parábolas, outro escatológico, mas o Sermão do Monte é o sermão do caráter. O sermão do caráter. Capítulos 5, 6 e 7 de Mateus são capítulos que foram organizados por esse evangelista para ensinar como o servo de Deus. Eu gosto mais da palavra escravo, tá? Apesar dela ser tratada com certa ojeriza, né, no nosso tempo, haja vista, há motivos para isso, mas a palavra servo, ela enfraquece a palavra grega, doulos, que é muito utilizada nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, inclusive no texto que nós vamos ler. A palavra doulos está aqui. E Mateus, quando organiza então esse sermão, da maneira como ele está organizando, ele tem a percepção de que os leitores deste sermão, eles devem instantânea e continuamente questionar o próprio coração. Capítulo 5 começa com as bem-aventuranças, e aqui já tem a identidade. Para Mateus e para o próprio Jesus, as bem-aventuranças são sinônimo de identidade. Você chora e acreditem, Jesus não está falando aqui de pessoas que são fáceis de chorar, mas Jesus está falando de pessoas que choram ao reconhecer o próprio pecado, ao reconhecer a própria miséria espiritual que precisam modificar, e isso só pode ser modificado a partir da cruz de Cristo. Então as bem-aventuranças, elas começam falando da identidade e até o final do capítulo 5, as responsabilidades perante Deus a partir da sua identidade. Ora, então se você é aquele que chora, é pacificador, é misericordioso, tem o coração puro, procura ter motivações e intenções sinceras, quais são as suas responsabilidades? Ser sal e ser luz, mas ao mesmo tempo ter uma responsabilidade de viver o cristianismo de maneira mais profunda e não de maneira superficial. Por isso que ele fala, olha, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, onde? No seu coração já pecou. Qualquer que chamar o seu irmão de tolo e a situação for piorando, já pecou. Então Jesus, ele apresenta em contrapartida com os fariseus, que apresentavam um tipo de religião mais estereotipada,
das vestes longas, das vestes bonitas, das vestes pomposas, Jesus fala o seguinte: olha, vocês têm uma responsabilidade muito maior do que a deles, porque para vocês, a justiça de vocês, a vida cristã de vocês, tem que exceder. A gente pensa logo, puxa, tem que exceder, tem que passar para cima. Não, tem que fazer aquilo que o Packer diz no seu livro. Nós somos chamados para crescer para baixo. Cristão é chamado para crescer para baixo, não para cima. Para cima é só Cristo. Para baixo a gente cresce. E a gente cresce quando a gente olha na direção correta. Espera lá, deixa eu ver quais são as preocupações, as motivações, as inquietações. Deixa eu ver quais são os amores do meu coração. É isso que Jesus quer com o capítulo 5. E no capítulo 6, então, ele fala das ambições. E ambição, por mais que ela soe uma palavra ruim, né, ela está sempre associada à ganância, à lascívia, ela também pode ser empregada num contexto um contexto mais positivo, um contexto mais benéfico. Você pode ter boas ambições. Você pode ter sinceras ambições. Por exemplo, você e eu podemos ser crentes bem ambicionados no nosso serviço a Deus. Nossa intenção, nossa preocupação de servir a Deus, a nossa ambição maior é cumprir o ID, a nossa ambição maior é remir o tempo, a nossa ambição maior é aproveitar as oportunidades para glorificar a Deus. É assim que o capítulo 6 termina: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão, e estas coisas vos serão acrescentadas, basta o seu dia, o seu próprio mal. Eu gosto muito desses dois versículos, porque Jesus está dizendo assim, ó, se você tem que ter uma preocupação, ou se você tem que ter uma ambição, que seja única e exclusivamente se amoldar aos ditames do reino de Deus. Não perca tempo se preocupando com o que comer, com o que beber e com o que vestir. Desde que Deus se preocupa com isso e provê isso. Enquanto isso, você se preocupa positiva e santificadamente em se amoldar aos ditames do reino, porque a sua identidade e a sua responsabilidade é para isso, para se amoldar ao reino. E aí, nessa ideia de ambição, o capítulo 6, especialmente os versículos 19 a 24, fala um pouquinho sobre a impossibilidade de você servir dois senhores. Ele fala sobre a impossibilidade de você servir a Deus e a riqueza, ou a Deus e a Mamon, uma divindade pagã muito associada a essa finalidade de riquezas, bens e etc. Só que a palavra, quando está no versículo 24, não podeis servir, aqui é o verbo que vem exatamente do termo grego doulos. Então, olha o que o texto está dizendo. Você não pode ser escravo de Deus e de Mamon. Agora, existe uma questão. Se você não é escravo de Deus, de alguma coisa você é. Esse é o ponto. Aqui o Senhor Jesus não está dizendo assim, olha, você não pode servir a Deus e as riquezas. Talvez você possa ficar no meio termo, ou você possa ficar neutro, quando nem sabão neutro é neutro. O coração humano, ele não funciona com neutralidade, ele é cheio de pressuposições, ele é cheio de crenças, ele é cheio de convicções, ele é cheio de ideias, então ele nunca funciona limpinho, como diziam lá os teóricos do passado. Não, o ser humano nasce como uma página em branca e nós vamos escrevendo e ele vai sendo formado. Não, o coração nasce com uma página suja, rabiscada, rascunhada, amassada, e pela fé em Cristo nós vamos desamassando e Deus vai cumprindo a sua história, e nós também vamos escrevendo a história. É assim. Então, o nosso coração nunca é neutro. Então, quando o Senhor Jesus diz, olha, não podem servir a Deus e as riquezas, Ele está dizendo, você não pode ser escravo de Deus e das riquezas ao mesmo tempo. Porém, se você não for escravo de Deus, não significa que você não está sendo de alguma coisa. E geralmente, inicialmente, na raiz do problema, o que mais nos escraviza são os nossos desejos.
Esses são os radicais, as raízes de toda a idolatria, os nossos desejos. Mas deixa eu mostrar para vocês por que Jesus está concluindo o versículo 24 assim. Versículo 19 a 21, ele fala da relação do tesouro com o coração. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ou onde está o teu coração, aí também estará o teu tesouro. Interessante é que nós temos o hábito de pensar em tesouro a partir da Idade Média, a partir das navegações dos piratas, né? Quem assistiu aqui Piratas do Caribe e outros filmes do gênero, começam a pensar o seguinte: pô, tesouro tem a ver com aquele baú velho, todo enferrujado, que os caras fazem maior esforço para abrir, e quando eles abrem, reluz todo aquele ouro, né? Ah, irmãos, não era isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando de uma coisa tão assim, mas aos nossos olhos modernos, tão simples, mas aos olhos da época, tão importantes, que nós precisamos entender o que ele está dizendo. Pelo que me consta, traça não corrói metal. E ele está falando de traça. Ferrugem não enferruja, não deteriora um metal precioso. Jesus está falando de roupas, tecidos, que eram guardados em baús nas casas judaicas e que eram geralmente roupas caras, mas eram considerados pelos moradores daquela casa o seu bem mais importante. Então, além de ser guardado em baú, eram guardados as 7 chaves, o vestuário de uma família. Então é por isso que Jesus fala, olha, cuidado com o seu tesouro, porque se você colocar o teu tesouro, né, se você acumular tesouro que a traça corrói, e traça, irmãos, corrói tecido, se alimenta de tecido, ela vai destruindo o tecido. E a ferrugem, ela necessariamente não afeta os tecidos, mas ela afeta os baús nos quais eram guardados os tecidos. E como as casas em Israel não eram como casas hoje, com paredes firmes, fortes, resistentes, eram casas, aquelas que nós chamamos de tapera, formadas de barro, qualquer ladrão podia escavar por baixo e puxar o baú, ou simplesmente dar uma pancada na parede e puxar o baú. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, não faça tesouro para você, não diga que é seu tesouro, não diga que é a coisa mais importante que você tem, não diga que é a coisa mais fundamental da tua vida, não condicione estas coisas à existência dos seus próximos dias, porque a traça pode corroer, a ferrugem pode destruir e ladrão pode roubar. Então não faça de sua vida um acúmulo de tesouros cujos quais o tempo pode levar, os infortúnios da vida podem levar, e simplesmente de uma hora para outra você pode se ver sem eira e nem beira. Amamos pessoas, mas quando nós amamos mais pessoas do que Deus, estamos fadados ao fracasso. Pessoas morrem, Deus não. Amamos ter, mas quando nós amamos o ter mais do que Deus, nós estamos fadados ao fracasso, porque o ter pode nos ser tirado. Amamos parecer, amamos a estética, amamos a imagem, e as redes sociais potencializaram isso. Hoje o que vale é a imagem. Mas quando nós amamos mais a nossa imagem, mais a nossa reputação, mais a nossa aparência do que o próprio Deus, o tempo está aí para dizer o que acontece conosco. Até pouco tempo atrás, minha barba era pretinha. Meus cabelos eram pretos, pretinho. Jesus diz então no verso 20, ajuntem para vós outros tesouros no céu, onde traça e nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E no versículo 22, Jesus fala dos olhos. Então, se você perceber, versículo 19, 20 e 21, o órgão, embora não é essa a ideia de um coração de carne que bombeia sangue e oxigênio, mas a ideia aqui é de
todo o seu ser, né? Onde estiver o teu tesouro, então aí vai estar toda a tua vida. Jesus está dizendo, primeiro, coração. Depois ele fala dos olhos, e na época de Jesus, os olhos eram considerados como a janela do corpo. Se você está dormindo, os seus olhos estão fechados, ou se você está num lugar escuro, os seus olhos estão fechados, o seu corpo ele não está recebendo nenhuma imagem. Então, quando você abre os olhos, é a mesma coisa de você abrir uma janela num quarto escuro e deixar a luz do sol entrar, a luz do dia entrar, e as imagens então poderem ser acessadas. Quando Jesus usa essa ideia de que os olhos são a lâmpada do corpo, ele está dizendo assim, olha, a maneira como você vê a vida, olha a vida, e a direção para a qual você olha, é o que alimenta o teu corpo, é o que alimenta a tua alma. Já ouviram aquela expressão zóio de Lula? Ou não? Não existe essa expressão aqui. E a expressão zoião? Fulano é zoião. Já ouviram essa, né? Tá, é só uma adaptação aqui, talvez, mais econômica. Só zoião já está ligado, já está sabendo o que é. Pronto, é o famoso zoião. Só que pare para imaginar, aquilo onde o seu olhar está mais focado é o que está alimentando a tua alma, é o que está alimentando o teu coração. Um pornógrafo alimenta a alma de pornografia. Um consumista alimenta a alma de consumo, porque ele só tem olhos para aquilo, ele só tem olhos para aquela pessoa, ele só tem olhos para aquela coisa. Por fim, versículo 24, então Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai aborrecer um e vai agradar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. O que eu quero que vocês entendam aqui é que quando Jesus fala que ninguém pode servir, a ideia aqui de servir, além de ser aquela do escravo, é também a ideia de se ajoelhar. Porque o escravo, quando ele chegava para o seu senhor, ele sempre se ajoelhava e beijava a sua mão, reconhecendo que ele era maior que ele. Então ele estava dizendo assim, olha, com o seu ajoelhar e com o beijo na mão, ele estava dizendo, eu estou aqui porque o Senhor é maior que eu. Então, se você perceber a lógica do texto, começa assim, ó, aquilo em que o seu coração está mais apegado, vai condicionar o seu olhar e vai te fazer ser um escravo, ou de Deus, ou das riquezas, ou de Deus, ou de qualquer pessoa, ou de qualquer coisa que exista na face da terra. Mas tudo começa onde? No coração. Assim como disse o profeta Ezequiel, esses homens erigiram ou edificaram ídolos no seu coração. Jesus está dizendo, se a tua ambição, se a ambição mais básica ou mais predominante do teu coração são tesouros terrenos, é para isso que os teus olhos vão olhar o tempo todo e viver uma retroalimentação do eu quero e eu só vejo isso, e por fim vai te levar a ser um escravo de sempre querer mais, de sempre querer mais, de sempre querer mais, nunca estar bom, mas sempre querer mais, e na inutilidade da vida, porque eu e você fomos criados para agradar e glorificar a Deus, e não para viver inutilmente, tendo ouvidos, mas não ouvindo Deus, tendo olhos, mas não vendo Deus, tendo mãos, mas não servindo a Deus, tendo pés, mas não correndo para anunciar Deus, tendo boca, mas não louvar a Deus com sinceridade. Conseguiram entender? Toda idolatria começa no coração. Deixa eu voltar a uma pergunta que eu fiz no início. Você é um idólatra? Vamos finalizar? Vamos para 1 João, capítulo 5. E eu quero ler a partir do verso 18. Hoje a menina do slide vai brigar comigo no final. Gaste um perdão comigo. Dos 490 que tem, gaste um. E eu prometo que só depois eu vou pedir para você gastar mais um. Irmãos, a carta de João, a primeira carta de João é uma carta daquela que você lê e fala assim, eu sou. Não, eu não sou.
eu sou. Não, eu não sou. A carta de João é uma carta de testes. E ela quer, João, ele escreveu essa carta para que os crentes façam essa carta um teste para eles mesmos. Não é para você pegar essa carta e aplicar em outra pessoa. Deixa eu ver se o pastor é o que está em 1 João. Aqui ele não é, não. Aqui mais ou menos. Não é assim. A carta é para você ler essa carta e falar assim, estou acreditando corretamente quem é Jesus, estou firme, doutrinariamente falando. Segundo, estou firme em minha santificação ou em minha vida moral com Deus. Terceiro, estou verdadeiramente crente nas minhas relações interpessoais. A carta de João, ela segue nessas 3 direções: o que eu creio, como eu vivo, como eu me relaciono com o meu próximo, especialmente dentro da igreja. A carta de João tem essa dinâmica aqui, tá certo? Mas eu não vou falar sobre ela no seu todo. Mas João encerra a carta de uma maneira tão primorosa que ele amarra os 3 fios condutores que foram percorrendo a carta, ele amarra todos eles agora nos seus 4 últimos versículos, com um precioso chamamento de atenção ao nosso coração. Eu quero começar no versículo 18 e quero que você atente que no versículo 18, 19 e 20 existe a repetição de uma palavrinha. Versículo 18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não toca. 18. 19 começa assim, sabemos, novamente, que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E 20, também sabemos, mais uma vez João usa essa mesma expressão, sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João encerra, então, ele prepara o seu encerramento com uma afirmação tríplice envolvendo a palavra sabemos. Só que a palavra sabemos aqui, ela não é uma mera informação, muito menos uma simples noção de alguma coisa. A ideia aqui de sabemos é estamos convictos, estamos totalmente, plenamente convictos, e estamos plenamente, totalmente convictos de 3 coisas muito importantes. Primeiro, versículo 18, estamos convictos de que é o Senhor Jesus quem guarda todo aquele que nasceu de novo. Todo aquele que é verdadeiro e genuíno crente em Cristo Jesus, é Jesus Cristo quem o guarda. É Jesus Cristo quem o guarda. A gente às vezes se preocupa com o amanhã, se nós vamos ter bom. Gente, você nem sabe se vai ter seu amanhã. Você nem sabe se vai ter seu amanhã. E também, se não tiver, uma coisa é certa, você está guardado na mão de Cristo. Você nem sabe se vai ter aposentadoria. Você nem sabe se vai ter aposentadoria. E vive, às vezes, sendo consumido por um desejo de uma certa estabilidade, folga financeira lá para o final da vida. Você não sabe nem se vai ter o amanhã, quanto mais a aposentadoria. E se você não tiver nada disso, uma coisa você tem que ter certeza: Cristo guarda a sua vida. Amém. Cristo guarda a sua vida. Então, ao invés de você viver com o seu coração, botando alvos como eu quero a estabilidade, eu quero a segurança, eu quero a folga financeira, eu quero um plano de saúde, eu quero não sei o que mais, e deixar que isso escravize você hoje, vivendo inutilmente e não vivendo para glorificar a Deus, para no final da vida pensar em agradar a Deus, você está vivendo totalmente errado. Totalmente errado, totalmente errado. Totalmente. Porque se é para ter uma preocupação, a preocupação é se alinhar ao reino, se alinhar às Escrituras, agradar a Deus hoje. E se você tiver amanhã,
que amanhã também seja a preocupação de hoje, se alinhar à palavra de Deus e agradar a Deus. Você não precisa acreditar que se você não fizer nada, ninguém vai zelar e guardar por você. O nome do nosso Deus é zeloso. Êxodo 34:14. O Senhor é zeloso. É Ele quem guarda. Então você não precisa estar escravizado, ajoelhado, arrastando, mendigando por situações que você nem sabe se vai acontecer, em busca ou em troca de sonhadas coisas da humanidade, quando você e eu deveríamos estar na contramão, glorificando a Deus, agradando a Deus, porque nós estamos convictos e certos de que Ele já tem nos guardado. Segundo, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Estamos convictos de que estamos em Deus. E a ideia aqui de jaz no maligno, João usa a ideia de que ele está sentado e ele está operando através de pensamentos, filosofias, ideologias e uma série de coisas que modelam e norteiam pensamentos e corações da alma humana, da vida humana na terra. Mas João está dizendo, olha, nós não somos dessa turma aqui, nós somos de Deus, nós temos a nossa identidade, então a nossa vida deve ser uma vida de pureza e de santificação diante de Deus. Deve ser uma vida onde nós, a cada dia que passa, cada dia mais nós vamos morrendo mais. Em 2006, um missiólogo brasileiro escreveu um artigo muito fantástico, e ele escreveu um artigo dizendo qual é a missão da igreja. E a gente sempre tem muitos bons debates nesta área. A missão da igreja é evangelizar, a missão da igreja é adorar, a missão da igreja é ter mais seminários, é mais ação social. São bons debates. Mas eu achei muito interessante o que ele falou. A missão da igreja é morrer. A missão da igreja é morrer. É morrer todo dia. Porque ela sabe de quem ela é. Ela sabe que ela já está viva em Cristo. Ela já sabe que Cristo morreu para ela viver. Mas para ela viver eternamente. E enquanto isso, aquele que é digno dele tem que morrer todos os dias. Mas sabe, parece que nós queremos viver, e viver não alinhado ao Evangelho, mas nós queremos viver alinhado aos ditames, aos modismos, às ideias do nosso tempo, e nós vamos nos impregnando disso, e vamos acreditando nas mentiras do mundo, nas mentiras de Satanás, como sendo as verdades da eternidade, quando elas não são, e isso acaba virando uma mistura no coração humano, que a gente acaba atribuindo tudo a Deus e achando que a vida está tudo certo, ou se está errado é por causa dele. Irmãos, 19, somos filhos de Deus, somos de Deus, não somos mais do mundo, não somos mais, estamos no mundo. Eu gosto muito de João 17, Jesus bagunça com a nossa cabeça em João 17, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus usa a palavra mundo ali várias vezes, com vários significativos. Às vezes ele usa como ideia de humanidade, por isso que diz eles estão no mundo, e às vezes usa como local de habitação, eles estão no mundo, mas aí Jesus diz, mas eles não são do mundo, eles são extraterrestres, não são adequados e acomodados ao sistema do mundo, não são ditados, não são orientados pelo sistema do mundo, porque no início do capítulo ele diz assim, eles são teus, versículo 20, a última convicção de João, sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecer o quê? O verdadeiro. Eu já algumas vezes quis ficar meio sem graça com isso, mas tudo bem, é o serviço dele, do caixa, da loja, do mercado, qualquer que seja. Você dá uma nota para ele de
R$100, R$50, R$200. E a primeira coisa que ele faz: até tem uma caneta, né, que parece que passa. Ele quer saber o que é verdadeiro e o que é falso. Ele precisa fazer aquilo. Ele tem que fazer aquilo. Essa prática de buscar saber o que é o verdadeiro e o que é o falso não é de hoje. Ela vem do primeiro século. No primeiro século, a palavra sinceridade, ela nasceu de um ambiente muito familiar ao nosso aqui em Porto Ferreira. Cerâmicas. Vasos eram fabricados e quando eles eram perfeitos, eles eram colocados já numa estante. Outros vasos, quando tinham algum defeito, para encobrir o defeito, passava-se uma cera. E você só conseguia ver aquilo levantando ele para o sol, assim. Então, você tinha que pedir por vasos sem cera, ou sem cera. Daí nasce a palavra sinceridade, sem massa, sem máscara. A prática de buscar o que é o verdadeiro é antiga, mas eu quero que vocês entendam que nós só conseguimos saber o que é verdadeiro quando nós amamos, confiamos e tememos a verdade encarnada, que é Cristo. Verdade para nós, irmãos, não é uma tese, não é um conceito, não é uma definição de dicionário. Verdade para nós é uma pessoa. E é por isso que João está dizendo, olha, quem se relaciona com a verdade, ele veio ao mundo e deu entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Então, quem se relaciona com a verdade tem total condição de conhecer o que é verdadeiro. E, uma vez conhecendo quem é o verdadeiro, então conhece também quem é o verdadeiro Filho de Deus, o único Deus. Só que tem um detalhe, uma vez que eu e você afirmamos conhecer a verdade encarnada, o verdadeiro Filho de Deus, o Deus único e verdadeiro, mas insistimos em entregar o nosso coração a deuses falsos, a ídolos, nós estamos indo na contramão. Quando nós enganosamente acreditamos que pessoas, instituições, ideologias ou coisas podem nos dar o que somente Deus nos deu e Ele nos dá, quando nós credenciamos ou atribuímos a um ídolo e queremos que ele nos faça e que ele nos dê o que somente Deus pode nos dar, estamos esquecendo quem é a verdade encarnada, estamos abrindo mão do nosso relacionamento com a verdade encarnada, estamos abrindo mão do nosso discernimento para o que é verdadeiro, para ficar com o falso. E como disse o Timothy Keller, os falsos deuses do nosso tempo, sexo, poder e dinheiro. Estamos abrindo mão do verdadeiro, que nos habilita a ter verdadeiro entendimento. E o habilitar a ter verdadeiro entendimento, uma coisa muito básica, que eu e você precisamos aprender, é que nós temos condições de entender o que é instrumento e o que é um fim. O que é um meio e o que é um fim. Tudo o que Deus criou é um meio, o fim é a sua glória. É por isso que tem um artigo muito interessante. Quando a gente entende o que é um instrumento e o que é o fim, e consegue alinhar isso às nossas vidas, irmãos, acreditem, pode acontecer uma pancada de problemas, mas nós estamos firmes e gratos a Deus, porque nós estamos vivendo para a finalidade máxima da nossa existência, glorificar a Deus. Mas quando acontece o contrário, nós reclamamos por tudo. É por isso que num de seus artigos primorosos, o C.S. Lewis escreveu com o seguinte título: Deus no banco dos réus. E o artigo é muito interessante. Deus está no banco dos réus, como o próprio título diz, Ele é o réu. E os homens o estão acusando.
E a acusação dos homens é que eles são infelizes, que eles são ingratos, que eles são insatisfeitos, que eles não têm sentido, que eles não têm vida, que é tudo muito vazio, muito repetitivo, muito sem graça. E eles vão acusando Deus disso, e que Deus é o culpado da situação deles. De repente é dada a palavra ao réu. E então o réu diz: vocês me acusam de ter feito tudo isso a vocês? E então o réu diz: a resposta é muito simples. O dia que vocês aprenderem a amar as coisas nos seus devidos lugares, vocês serão muito felizes. O dia que vocês aprenderem a me amar primeiro do que as coisas que vocês amaram e as pessoas que vocês amaram, vocês vão ser mais felizes. Mas enquanto vocês amarem as segundas coisas, ao invés de mim, continuarão do jeito que estão. Não adianta colocar Deus no banco dos réus. Faça o contrário. Se você sabe que é Ele quem te guarda, se você sabe que é a Ele que você pertence, se você sabe que Ele é o verdadeiro e você tem condições de distinguir o que é verdade e o que é falso, passageiro, efêmero, faça o que está no versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Não abra mão do verdadeiro Deus, que lhe promete uma eternidade, em detrimento daquele falso Deus, que lhe promete 1 minuto de aplauso, 3 segundos de elogios, 5 minutos de prazer. Não abra mão do verdadeiro Deus. Guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. Que Deus abençoe.